A cúpula da Basílica do Santo Sepulcro pode ser vista de vários lugares em Jerusalém. No interior deste complexo arquitetônico encontra-se o monumento mais importante, o túmulo onde Jesus foi sepultado e de onde ressuscitou. Por séculos, milhares de peregrinos vindos de todo o mundo veneram este lugar santo. O relato mais antigo é do 2º século. O Santo Sepulcro é considerado o lugar mais importante para o cristianismo. São mais de 2000 anos de história, ciência e fé. Através dos textos bíblicos, dos testemunhos dos vários períodos históricos, das campanhas de escavações arqueológicas que nos deixaram um grande acervo de documentos, entre imagens e desenhos, e com a colaboração dos arqueólogos e historiadores da Custódia da Terra Santa, fizemos uma viagem extraordinária no tempo, até os dias de hoje, até a última restauração da edícula do Santo Sepulcro. Por volta do ano 33, Jesus foi condenado à morte e crucificado no Monte do Gólgota. Foi sepultado em um túmulo escavado na rocha, em um jardim próximo. Após 3 dias, ressuscitou dos mortos. A partir de então, o túmulo da ressurreição tornou-se o centro da fé de toda a cristandade. Através da descrição dos evangelhos e depois das escavações arqueológicas que foram feitas dentro do Santo Sepulcro, sabemos que na Antiguidade, na época de Cristo, havia uma pedreira que foi abandonada, não mais utilizada devido à qualidade da pedra. No entorno havia um jardim no qual José de Arimateia mandou escavar sua própria sepultura, na qual foi sepultado Cristo. Nas narrativas bíblicas existem detalhes que ajudam as pesquisas arqueológicas. Mas também a tradição aqui em Jerusalém, onde viviam os seguidores de Cristo daquela época, aqueles que se recordavam muito bem onde era o lugar de sua paixão. No ano 132 d.C., o imperador Adriano reconstruiu a cidade e a chamou Hélia Capitolina. As memórias judaicas e cristãs foram apagadas. O lugar do Gólgota e o túmulo desapareceram sob a construção do novo templo dedicado a Vênus Afrodite. Estes, querendo esconder o santuário cristão, fizeram um grande favor aos cristãos, porque, de tal modo, o preservaram exatamente como era. Então, no século IV, quando aqui esteve a mãe do imperador Constantino, Helena, o santuário foi descoberto, intacto, assim como era, porque acima dele fora feito um aterro para esconder os lugares cristãos. Desta forma, temos também a construção do imperador pagão, que confirma a autenticidade do lugar que se pode ver atrás de mim. No ano 335, destruídos os templos pagãos pela vontade de Constantino, o túmulo venerado foi trazido à luz e o grande complexo do Santo Sepulcro foi inaugurado no dia 13 de setembro do mesmo ano. Santa Helena, mãe do imperador Constantino, veio a Jerusalém por volta de 327 e 329. E para Padre Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, se pode dizer, de certo modo, que ela fez uma descoberta arqueológica. A mais importante foi a descoberta da verdadeira cruz de Jesus. Ela se tornou famosa a partir da propagação como relíquia em várias partes do mundo. As tradições mais antigas nos contam que Santa Helena queria escavar para encontrar um testemunho da morte de Jesus e que sua escavação a levou a encontrar não só a cruz de Jesus, mas também outras cruzes. Este motivo já foi fundamental para determinar aquela que tinha sido a verdadeira cruz de Jesus, que, segundo alguns acreditam, foi identificada por meio de um milagre, de acordo com outros, pela presença do título da condenação de Jesus, do qual fala o Evangelho: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus.
Em 1099, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados e o Santo Sepulcro, mais uma vez, volta a ser o coração de todo o cristianismo. Mas em seguida, outras dominações viriam, de Saladino aos mamelucos. O Papa Clemente VI, em 1342, confiou à Ordem de São Francisco de Assis a guarda do Santo Sepulcro e de outros lugares sagrados. Deste momento em diante, a comunidade franciscana se estabeleceu no interior da Basílica. A Basílica do Santo Sepulcro é uma construção histórica. A Basílica do Santo Sepulcro é uma construção antiga que remonta em parte da época dos Cruzados, no século XII, e em parte a épocas mais antigas. Em 1927 foi atingida por um forte terremoto que causou a destruição de parte de Jerusalém. O mandato britânico da Palestina, que na época tinha o governo da cidade, decide que a igreja deve ser fechada ao público ou sustentada por pilares e suportes de ferro e madeira. Embora ainda que aberta ao público, as 3 comunidades chegaram à conclusão de que se fazia necessária a previsão de uma restauração sistemática no edifício e buscar uma maneira de formar uma comissão técnica comum. Em 1960, começaram os trabalhos de restauração na Basílica do Santo Sepulcro, um trabalho documentado por 20 anos. Após 3 anos, em 1963, as 3 comunidades presentes no Santo Sepulcro e de comum acordo elegeram o arqueólogo Padre Corbo como encarregado geral dos trabalhos pelos 17 anos seguintes, de manhã à noite. E mais 2 anos até entregar à imprensa sua obra monumental, O Santo Sepulcro de Jerusalém, aspectos arqueológicos das origens ao período cruzado. Gli scavi o i lavori al Santo Sepolcro sono durati dal 1960. As escavações e os trabalhos no Santo Sepulcro duraram de 1960 a 1980. Padre Vigílio Corbo fez uma síntese, publicando em 1982 uma série de livros, em 3 volumes, apresentando os resultados arqueológicos em comparação com os textos literários relacionados com o período evangélico. Relativi al periodo evangelico, per così dire. O que imediatamente foi percebido é que a pedreira era o que havia de mais antigo naquele lugar. Em parte, remonta 8 séculos antes de Cristo, mas em parte ainda usada até o tempo de Jesus. Considera-se que ela corresponda ao ambiente topográfico típico da região do Gólgota na época de Jesus. Em cima foram erguidas várias e diferentes construções. A cava di pietra è molto grande, in tutto si estende per più di 100 metri. A pedreira é muito grande, estende-se por mais de 100 metros e é repleta de profundas galerias e cortes na rocha vertical em todas as direções, mas particularmente a área da Basílica é uma das partes mais profundas desta pedreira. É de lá que as rochas se projetam ou se precipitam, como, por exemplo, a rocha da crucificação de Jesus, que está a mais de 4 metros acima do pavimento atual, e, por exemplo, a Gruta da Descoberta da Cruz, que cai até 9 metros abaixo do piso atual. A Gruta do Ritrovamento della Croce, que scende a 9 metri sotto il pavimento attuale. Um trabalho realizado pelo Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém, que tem desde sempre uma alma arqueológica. L'anima archeologica dello studio biblico francescano è una parte. A alma arqueológica do Studium Biblicum Franciscanum é uma parte necessária, é parte da sua própria constituição. É um dos 2 pulmões. Um corpo precisa de 2 pulmões para funcionar bem. Assim é com o Studium Biblicum Franciscanum. Ele precisa de uma alma linguística, exegética, mas também uma alma arqueológica que é baseada no ambiente, tem suas raízes no ambiente em que os eventos ocorreram. Affonda le sue radici nell'ambiente in cui i fatti si sono svolti.
Foram 20 anos de incansáveis trabalhos arqueológicos e de restauração que levaram a um importante resultado. 2 anos após o término das escavações, em 1982, Padre Corbo publicou os resultados de sua pesquisa em 3 volumes, 2 de documentação arqueológica e 1 de documentação fotográfica. Esses volumes mantiveram-se até hoje o centro das atenções e têm a característica de serem completos. Eles são o resultado do estudo feito diretamente por Padre Corbo e seus colaboradores. Ao apresentar a coleção sobre o Santo Sepulcro, Padre Virgílio Corbo escreveu: "Nós terminamos o nosso trabalho de pesquisas e o apresentamos aos estudiosos. Esperamos somente que seja lido com amor aquele que deste monumento é figura triunfante." Mas como explicar o Santo Sepulcro no centro da cidade? Diversamente al tempo di Cristo, questo medesimo luogo... Na época de Cristo, esse lugar devia estar localizado fora da cidade. Se conhece com exatidão o percurso do muro da cidadela de Jerusalém, onde havia o palácio de Herodes, voltado para as portas ocidentais do templo, aquele que José Flávio chama de o primeiro muro de Jerusalém. E esse muro passa a cerca de 200 metros de distância do Calvário. De distância dal Calvário. Se por um lado o século passado foi para o Santo Sepulcro uma sucessão de dificuldades relacionadas a eventos políticos do país, por outro, foi o século que permitiu maiores possibilidades de acordos comuns entre as comunidades envolvidas pelo status quo. A Basílica do Santo Sepulcro, uma vez atravessada sua fronteira, se abre para o peregrino com suas capelas nos lugares em que aconteceram os fatos. Aqui, Jesus foi crucificado e venceu a batalha contra a morte. Subindo uma escada íngreme, se chega ao altar do Calvário, que surge acima da rocha sobre a qual foi colocada a cruz de Jesus. A rocha é visível através das lâminas de vidro ao lado do altar. Os peregrinos podem tocar a rocha por meio de uma abertura no disco, ponto em que, de acordo com a tradição, a cruz foi colocada. Na capela à esquerda do Calvário, que pertence aos franciscanos, se faz memória à crucificação. A decoração e os mosaicos são reproduções do século passado, e entre as duas capelas está o altar de Nossa Senhora das Dores. Sob o Calvário, a Capela de Adão é uma das mais antigas da Basílica. Na rocha, ao fundo, pode-se ver uma rachadura causada, segundo a tradição cristã, pelo terremoto que ocorreu no momento da morte de Jesus. A fenda permitiria que o sangue de Cristo pudesse alcançar e resgatar Adão da morte. Acredita-se que ele tenha sido sepultado aqui. E para os primeiros cristãos, esta era também a origem do nome do Gólgota, o lugar do crânio. No átrio da Basílica está a Pedra da Unção, em memória à piedade de Nicodemos e José de Arimateia, que prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento. Muito venerada pelos ortodoxos, é ornada com candelabros e lâmpadas. Um mosaico em frente ilustra o episódio. No corredor, à direita, uma escada nos leva para a capela dedicada a Santa Helena. Nas paredes da escadaria, diversas cruzes gravadas ao longo dos últimos séculos pelos peregrinos armênios, que testemunham a devoção deste povo pela cruz. A capela central, com 4 colunas que sustentam a cúpula, é de propriedade dos armênios e data do século XII. Da capela armênia de Santa Helena se desce para uma inferior, onde foi encontrada a cruz de Cristo. De
Frente para a edícula se abre o espaço reservado para os gregos ortodoxos, o Catholicon, que ocupa o centro da basílica. A Irmandade do Santo Sepulcro, formada por monges gregos ortodoxos, é presidida pelo patriarca grego ortodoxo de Jerusalém. A cúpula de mosaicos recentes em estilo bizantino com o Cristo Pantocrátor, rodeado pelos 12 apóstolos, é sustentada por arcos que lembram penas conectados aos pilares cruzados, onde os evangelistas estão representados. Passando as colunas da cúpula, se entra no espaço pertencente aos franciscanos. O altar à direita é dedicado a Maria Madalena, e neste espaço acontecem a maioria das liturgias celebradas no sepulcro. No edifício localizado ao norte da cúpula, encontra-se o mosteiro franciscano, que abriga os frades encarregados oficialmente do sepulcro. E daqui se chega à Capela Latina da Aparição de Jesus a sua mãe. Esta antiga memória não narrada nos evangelhos foi conferida a esta capela, onde a coluna da flagelação é preservada. A galeria lateral é formada por uma série de arcos, conhecidos como Arcos da Virgem, porque recordam as visitas da Virgem Maria ao túmulo. Na história do Santo Sepulcro, são inúmeros os testemunhos através dos peregrinos e grandes autores antigos medievais, entre eles Eusébio de Cesareia, Cirilo de Jerusalém, São Jerônimo e Egéria. Foi uma grande mulher e existe a hipótese de que certamente fazia parte de algum modo da vida religiosa da época. Fazia parte de uma comunidade de freiras. Valério de Bierzo, que no século VII escreveu sobre ela, a chamava de abadesa. Portanto, o diário que ela escreveu era um diário para dar a conhecer à sua irmandade aquilo que ela havia visto. Fez certamente parte de uma comunidade. Qual e a que ordem pertencia não se sabe, ou menos não se conhece. E temos no período moderno muitas outras testemunhas, como a visita de 4 papas. Paulo VI foi o primeiro papa a visitar a Terra Santa em pleno Concílio Vaticano II. Ovviamente la sua visita è stata anche segnata dall'incontro con il patriarca Atenagora, che A sua visita também foi marcada pelo encontro com o patriarca Atenágoras, que foi de uma importância ímpar para a história da Igreja, para as relações entre as igrejas. Sua Santidade, o Papa João Paulo II, veio aqui como peregrino, mas veio também como pastor. Desejou visitar os lugares santos, certamente, e quis conhecer o máximo possível de pessoas de todas as crenças, especialmente os cristãos aqui presentes. In particolare dei cristiani qui presenti. A pé pelas ruas do quarteirão cristão da cidade antiga, Bento XVI caminha em direção ao Santo Sepulcro, objetivo principal da sua peregrinação. Na entrada, aos pés do Gólgota, curva-se para beijar a pedra da unção. Visivelmente emocionado, o Papa entra na edícula do Santo Sepulcro e ali permanece por um longo tempo de joelhos em oração. Estar neste lugar santo, considerando aquele maravilhoso evento, como não sentir o coração ardendo, da mesma maneira que aqueles que por primeiro ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes? Aqui, Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Aqui, a história da humanidade foi definitivamente mudada. Papa Francesco è venuto qui proprio in occasione. Mais tarde, Papa Francisco veio aqui por ocasião do 50º aniversário da visita de Paulo VI à Terra Santa e de seu encontro com o patriarca Atenágoras. E foi realizada uma cerimônia na qual foi comemorada a data deste evento em frente à edícula do Santo Sepulcro. Proprio davanti all'edicola del Santo Sepolcro.
E ressurreição é a palavra que ocorre com mais frequência nos discursos de Francisco e Bartolomeu. A ressurreição após a morte aqui cumprida. A ressurreição que une a todos em uma única fé. Uma ressurreição que no espírito deste encontro fala de abandono do medo e abertura à comunhão. Dobbiamo credere che come è stata ribaltata la pietra del sepolcro, devemos acreditar que, como foi removida a pedra do sepulcro, assim nós também podemos remover todos os obstáculos que ainda impedem nossa plena comunhão. Será uma graça de ressurreição que antecipadamente podemos saborear. Trocamos um abraço amoroso porque nenhum outro caminho leva à vida, exceto o caminho do amor, da reconciliação, da verdadeira paz e da fidelidade à verdade. A oração no Santo Sepulcro é simples, mas emocionante. O clima de fraternidade sincera dá esperança para um futuro de comunhão. Depois de séculos, na primavera de 2016, iniciaram os trabalhos de restauração da edícula do Santo Sepulcro. Graças ao acordo entre os líderes das 3 comunidades que administram a basílica, os franciscanos, os gregos ortodoxos e os armênios. O grupo de profissionais reunidos pela Universidade de Atenas, sob a direção da professora Antônia Moropoulo, envolveu nada menos do que 50 pessoas, entre professores e engenheiros de diferentes especializações. A custódia da Terra Santa encarregou o arquiteto Osama Hamdan, professor de restauração arqueológica da Universidade Árabe de Jerusalém, de acompanhar cada etapa do trabalho. E ele nos conta por que era necessária esta restauração. Prima che praticamente la cupola era aperta e portava praticamente acqua sopra l'edicola. Allora ha creato alcuni problemi, specialmente problemi strutturali, che praticamente i muri si sono gonfiati e praticamente non erano più stretti, non erano più verticali. Primeiro porque a cúpula estava aberta e escorria água sobre a edícula, o que causou danos, especialmente estruturais. As paredes estavam inchadas pela infiltração. No passado, na época dos ingleses, pelo mandato britânico, foram colocados reforços de ferro no entorno para segurar as paredes. Essa situação se manteve por quase 100 anos e já não podia ser mantida. Então, a intervenção visava salvar a estrutura da edícula. Foi uma intervenção também restauradora, porque quase nada havia sido modificado no aspecto externo, mas a maior parte dos trabalhos foram para fortalecer a estrutura vertical e horizontal da edícula. Dei lavori per rafforzare la struttura verticale e orizzontale dell'edicola. Durante as fases de preparação e execução dos trabalhos, foram realizadas investigações com sondas endoscópicas com scanner de ultrassom, raios infravermelhos e raio-x, métodos não invasivos para obter informações sobre os elementos que não são visíveis exteriormente, tais como a presença de paredes anteriores, a consistência do núcleo rochoso original e os canais ocultos de infiltração, que são fontes de umidade indesejável e crescente. Depois de 206 anos, os estudiosos e autoridades religiosas puderam ver novamente a rocha do Santo Sepulcro. Quarta-feira, 26 de outubro, a edícula, a pequena capela que envolve o Santo Sepulcro, foi fechada para as obras históricas. Pela primeira vez desde 1810, a laje de mármore que cobre o local sobre a qual repousam os restos do túmulo de Jesus foi removido. O único precedente ocorreu em 1555. O fato, a portas fechadas, contou com a presença do patriarca ortodoxo Teófilos III, acompanhado por uma pequena delegação de religiosos e cientistas de uma delegação da Custódia da Terra Santa, que estavam presentes padre Dobromir Yastal, padre Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, padre Narcísio Climas, padre Henrique Bernerro, padre Davi Granier e o arquiteto Osama Hamdan, da Comissão Científica. Estava presente também uma delegação de arquitetos
armênios, liderado pelo bispo Sevan, além dos coptas do Santo Sepulcro. Sì, sono stato dentro la tomba, ho visto sollevare lapide e apparire la roccia nuda, il luogo dove il corpo di... Sim, eu estava lá. Eu vi o levantar da lápide até enxergar a rocha nua, o lugar onde o corpo de Jesus foi deposto. E naquele momento, muito emocionante, pensei, quase espontaneamente, queria estar naquele dia, depois do sábado, quando alguns discípulos, algumas mulheres, foram ao sepulcro, viram o túmulo vazio, não encontraram o corpo de Jesus, e ninguém tinha visto o Senhor ressuscitado. O túmulo vazio nos mostra que temos de ser menos cuidadosos sobre o que podemos perceber através dos nossos sentidos e, em vez disso, ser mais fortes no que diz respeito à nossa fé em Jesus ressuscitado. Percepire con i nostri sensi e invece essere più forti in quello che riguarda la nostra fede in Gesù risorto. Per noi, per tutta la comunità, anche specialmente per me come presidente di Santo Sepolcro, era una cosa molto importante, meravigliosa, perché dopo, come lei ha detto, dopo quasi 500 anni, Para nós, para toda a comunidade e para mim, foi muito importante porque, depois de quase 500 anos, pudemos ver a rocha verdadeira. Com respeito e silêncio, esperamos o momento do deslocamento dessa pedra, o mármore da época de Constantino, este com a cruz. Primeiro pensei que essa cruz era do tempo dos cruzados, mas disseram que esse mármore é do tempo de Santa Helena. E abaixo se podia ver e tocar a pedra original. Foi uma graça poder estar aqui naquele momento, neste santo lugar. Santa Elena. A dopo sotto si poteva vedere, anche toccare, anche pregare davanti alla pietra vera. Allora una grazia che in questo momento io ho potuto stare qui in questo santo luogo. Foi um momento especial para o mundo cristão, mas também para o científico, em um trabalho onde a fé e a ciência se encontram. Il momento più bello e penso emozionante praticamente in questo lavoro qua è stato quando è stata aperta la tomba di... O momento mais belo e emocionante nesse trabalho foi quando o túmulo de Jesus Cristo foi aberto. Primeiro, o objetivo principal com a abertura do túmulo era o de fazer uma operação de enxertos nas paredes. A preocupação era de não causar danos, de fazer com que os enxertos se infiltrassem perfeitamente dentro. Esse foi o momento mais belo e emocionante desse projeto, que foi transmitido em seguida para todo o mundo. Quella serata era il momento più bello e più emozionante di questo progetto che è andato in onda poi in tutto il mondo. Per me il momento più incredibile è stato quando è stata tolte le pietre dell'edicola la prima volta, proprio le pietre esterne. Para mim, o momento mais incrível foi quando foi removida a pedra da edícula pela primeira vez e pudemos ver a rocha original que está encoberta pela edícula. É uma pena que não tenha sido deixado à vista, mas já foi um grande feito reunir em acordo as comunidades religiosas para que se fizesse a restauração. E no futuro, esperamos poder fazer outro trabalho em conjunto e que torne a visita dos muitos peregrinos mais fácil e até mesmo ao conhecimento da história de todos os mais de 2000 anos da existência deste lugar. A conoscenza della storia dall'inizio in tutti questi 2000 anni di storia del luogo. Quando sono entrato, ecco, ho potuto Quando vedere. entrei, pude ver o que estava por baixo da laje de mármore. Isso significa que o lugar era venerado mesmo antes, já sabíamos, mas agora tínhamos a prova. Eu levei papel e lápis, e quando havia um pouco de tranquilidade dentro do Santo Sepulcro, quando não havia o trabalho dos restauradores, eu me colocava em um canto e com grande emoção, porque sabia que eu estava entre os poucos que podiam ver esta redescoberta da rocha, da sepultura e da ressurreição de Jesus. E fiz um desenho
daquilo que eu Ho vi. fatto il disegno di quello che ho visto. Le novità principali riguardano la scoperta della presenza di una lastra inferiore. A principal novidade diz respeito à descoberta da presença de uma laje inferior, abaixo da que todo mundo conhece. Esta, por sua vez, tem incisa uma cruz, que é a típica cruz do Patriarcado Latino de Jerusalém. Também sob essa segunda laje está a rocha original, imediatamente abaixo. Isso significa que a rocha original do túmulo, o banco rochoso, em que, segundo a tradição, Cristo foi deposto, aparece logo abaixo das duas lajes que o cobrem. Está a cerca de 35 centímetros acima do pavimento atual. Não sabemos quanto exatamente do pavimento antigo. Moderno, non sappiamo quanto esattamente sul pavimento antico. Conforme observa Padre Narciso Climas, professor de História da Igreja e da Custódia da Terra Santa, a placa de mármore encontrada sob a atual e temporariamente removida é dividida ao meio e pode ser da época dos cruzados. A posição do banco e de partes da rocha na qual foi escavado o túmulo encontra-se na parede que circunda a edícula e parece indicar que se trata de uma sepultura de orcossólio, um tipo comum da época e não de coquim, como acreditava-se até agora. A confirmação vem dos estudos dos arqueólogos especialistas. Nem tudo pode ser verificado diretamente. O Evangelho dá uma série de evidências muito valiosas sobre a pedra que foi rolada e também sobre a pequenez da abertura através da qual só se podia ver inclinando-se. A presença da rocha no entorno reapareceu. Assim, a essência do que diz o Evangelho, um túmulo escavado na rocha, no qual ninguém tinha sido deposto, e o Senhor foi colocado por primeiro, parece ser confirmada pelas pesquisas mais recentes. Dalle indagini più recenti. No pátio externo, em frente à entrada da basílica, ao redor da edícula, nos corredores de acesso e também no piso superior ao lado do mosteiro franciscano, um verdadeiro canteiro de obras. Andaimes, pedras, equipamentos. O barulho às vezes incomodava, mas se sabia que era necessário para trazer de volta à vida o lugar que abriga o túmulo do Cristo ressuscitado. Uma obra emblemática e protegida por tapumes que aguçavam a curiosidade para entender o que estava acontecendo. Ocasionalmente, uma porta aberta permitia vislumbrar os trabalhos. Para tudo há um tempo debaixo dos céus. Foram longos meses, da chegada dos materiais para a restauração ao corte das pedras até a limpeza da fuligem. Mas enfim, é chegado também o momento da remoção dos andaimes e ferros que sustentavam a edícula e que permitiu vê-la restaurada, limpa como nova. Agora também é possível ver até mesmo a cor original. E assim, exatamente um ano após, na quarta-feira, 22 de março, foi realizada a cerimônia ecumênica de conclusão da restauração da edícula do Santo Sepulcro. Um dia especial para os cristãos não só da Terra Santa, mas do mundo inteiro. Em Jerusalém, nesta quarta-feira, 22 de março, às 10 horas, foi dada início à cerimônia ecumênica de conclusão da restauração da edícula do Santo Sepulcro.
O acordo histórico foi firmado exatamente há um ano, em 22 de março de 2016, com as assinaturas do patriarca greco-ortodoxo Teófilos III, do patriarca apostólico armeno Noah Han e do custódio da Terra Santa naquele período, Padre Pier Battista Pizzaballa, representantes das 3 comunidades religiosas que administram a Basílica do Santo Sepulcro, conforme estabelecido pelo status quo. Na primeira fila, além dos 3 signatários, o atual custódio da Terra Santa, Padre Francesco Patton, o núncio apostólico Dom Giuseppe Lazarotto, representando a Santa Sé, e o arcebispo de Constantinopla, o patriarca ecumênico Bartolomeu I. Entre os presentes, também os representantes das outras igrejas do Santo Sepulcro, os coptas, sírios e etíopes, e de outras confissões cristãs da Terra Santa. Também várias autoridades religiosas e civis, incluindo o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras. O grande número de fiéis que lotou a Basílica mostrou claramente que se tratava de um momento histórico. Esta restauração se tornou possível graças à vontade de todos, mas sobretudo das 3 igrejas principais, capazes de mudar de visão e de saber levar todos, inclusive os mais reticentes, a um acordo, que era preciso, que era esperado havia muito tempo por todas as comunidades, por nossos fiéis, para que essa igreja, que traz as feridas das nossas divisões, também pudesse mostrar nossa vontade de curar as divisões, para nos dirigirmos às novas gerações com um espírito melhor entre nós. Parecia, portanto, uma missão impossível, mas se tornou possível. Parecia uma mission impossible, e, muito pelo contrário, parafraseando o que o anjo Gabriel diz a Maria, nada é impossível com Deus. É uma mensagem para o mundo e para nossas comunidades locais. O que se acha impossível pode se tornar possível. E isso é o que aconteceu hoje. Acho que a restauração é um sinal de inspiração para todos. Como seres humanos, podemos nos superar e alcançar uma convivência pacífica e harmoniosa e compartilhar esta Terra Santa e, sobretudo, Jerusalém, que é sagrada do mesmo modo para as 3 religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo e islã. Os trabalhos duraram quase 10 meses e foram dirigidos pela professora Antônia Mouropoulo, da Universidade Técnica Nacional de Atenas, tendo implicado em uma intervenção do tipo conservadora e estrutural. Estamos muito orgulhosos por entregarmos hoje às 3 comunidades cristãs a edícula do Santo Sepulcro recuperada. Tivemos que lidar com grandes desafios, como restabelecer a integridade estrutural e corrigir as deformações, vencendo-as, ou também desvendar o valor do lugar, preservar e mostrar uma continuidade histórica. O evento desse dia é absolutamente extraordinário, pois é o fruto, poderíamos dizer, o primeiro fruto maduro de uma colaboração entre as 3 principais comunidades aqui em Jerusalém. A comunidade grega, a comunidade latina, representada naturalmente por nós e pelo patriarcado, e a comunidade armênia. E, ao mesmo tempo, é muito bom, pois nesse ano celebraremos a Páscoa todos juntos, no mesmo dia. E quem sabe esse seja também o sinal de que, no futuro, poderemos não apenas celebrá-la no mesmo dia. Potremo celebrarla non solo nello stesso giorno, ma anche insieme. O dia de hoje tem um significado de unidade, colaboração e cooperação. Estamos muito felizes com a reunião dos greco-ortodoxos, dos armênios e dos católicos, e com sua decisão de restaurarem o Santo Sepulcro. Invocamos a graça do nosso Senhor sobre todos eles, sobre vocês e sobre o mundo inteiro. Rezemos pela paz e a unidade. We pray for peace and unity.
E assim, no domingo de Ramos, aconteceu a primeira procissão ao redor da edícula restaurada. Em Jerusalém, na Basílica da Ressurreição, é sempre Páscoa do Senhor. O túmulo vazio confirma, o Evangelho proclama, o Senhor verdadeiramente ressuscitou.